incluído equipamento e materiais permanentes que não podem perder identidade física, que são meios para a produção de outros bens e serviços que possam ser deslocados ou transportados. Bens imóveis são aqueles que fazem parte do sistema de patrimônio público para fim de controle, acompanhamento, fiscalização e reavaliação, e não pode ser retirado sem destruição ou dano. Bem da natureza industrial são os bens utilizados para o funcionamento do estabelecimento da indústria. A observação, apesar de fazer parte dessa classificação, os bens da natureza industrial, conforme o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, MC-ASP, passaram a fazer parte dos bens imóveis. Bens intangíveis são bens que não possuem forma física, portanto não podem ser trocados. Exemplo, patente de invenções, domínio de internet, marca, etc. Planejamento de políticas públicas. Planejamento governamental vai muito além da produção meramente econômica, devendo se envolver nos 8 âmbitos social e ambiental, o que traz para o planejamento necessidade de articulação durante todo o processo com os atores envolvidos para diminuir a imprevisibilidade quando de sua implementação. Primeiro passo para se implementar o planejamento com alguma possibilidade de êxito é o estabelecimento da dimensão dele, considerando-se que pode ser feito diversos graus de elaboração, abrangendo parte ou totalidade de determinado espaço político administrativo, distrito, município, área metropolitana, estadual ou federal. Alguns fatores contribuirão para a modelimentação do trabalho, como tempo, espaço físico, a expansão do plano, espaço físico. Particularmente quando o planejamento envolve o país como um todo, é necessário introduzir alguns limites para melhor operacionalização. De todo modo, para fins metodológicos, pode-se classificar primeiramente os planos quanto à área de espaço físico ou em nacional, regional e local. Período de duração. O fator tempo remete ao período de duração dos planos, que de modo bastante subjetivo pode ser considerado quanto ao prazo. Curto, médio e longo. De modo geral, os planos de até 3 anos podem ser considerados de curto prazo decorrente da necessidade de sanar problemas urgentes. Os planos de médio prazo são os que giram em todos 5 anos, planos quinquenais, quadrienais, etc. Se ajustam de certo modo com os mandatos governamentais, nas mais variadas instâncias. Os planos de longo prazo são os que possuem duração aproximadamente maior do que 10 anos. Isso caracteriza por maior complexidade, podendo conter vários planos intermediários de curto ou médio prazo. A extensão do plano, o número de atividades a serem envolvidas de respeito ao objeto do planejamento propriamente dito. Ou seja, diversos segmentos da economia deverão ser atingidos diretamente. Planejamento participativo. Na construção da democracia, a necessidade de participação contínua da cidadania para influenciar as políticas públicas. Planejamento estatal em qualquer um dos níveis que se articula, municipal, estadual e federal. A Constituição Federal de 88 reforça em vários de seu artigo a importância da participação cidadã na tomada de decisão administrativa, principalmente em área de política social. Planejamento participativo como metodologia para a definição de novos rumos para as políticas públicas deve privilegiar os seguintes pontos: focar na participação da sociedade civil, organizado na experiência de planejamento concreto na gestão pública, defender uma concepção democrática, participativa e de gestão, em que a eficiência e eficácia das políticas públicas esteja atrelada à inclusão social, utilizar as redes para encontrar solução de problemas relacionados à gestão pública, ao ato de governar, buscar reconstruir a capacidade de planejamento governamental numa dimensão mais ampla do que a macroeconômica, o de desenvolvimento regional, ser um misto de teoria e prática do planejamento, na medida que este é dinâmico e sofre influência constante, defender o planejamento com formação
gerencial de gestores públicos com vista a usar como de capital humano a melhoria da administração pública brasileira. Planejamento participativo, apresentar um conjunto de instrumentos técnicos que estão a serviço de uma causa pública. Seu objetivo é obter a participação com responsabilidade compartilhada da cidadania ativa, visando mudanças estruturais no modelo de gestão. A metodologia do planejamento participativo é a mesma de qualquer planejamento, mas o que caracteriza é exatamente a presença ativa, consciente, deliberada e decisiva da comunidade, por meio dos líderes mais autênticos, das diversas categorias que compõem. A elaboração de plano, projeto e programa que compõem o plano deve ser feito em conjunto entre a equipe técnica e a contabilidade. Entre a técnica e a comunidade. Na diversa etapa da implementação do plano, devem ser feitas revisões que poderão modificar um ou outro aspecto que foi planejado. O modelo de planejamento, qualquer que seja, pressupõe certa racionalidade da ação, isso é, a possibilidade de prever a realidade futura, e, portanto, alterá-la implica a tomada de decisão de se iniciar o planejamento. O processo decisório, envolve basicamente 4 etapas: a definição e diagnóstico do problema, buscar alternativas, escolher e implementar um plano de ação, processo de tomada de decisão. Elemento básico de um processo de planejamento são os seguintes: agente de planejamento. Sucesso do propósito do planejamento depende de certo grau de uma condução do processo, e para isso é necessário que o agente de planejamento possua conhecimento e experiência adequada. A comunidade receptora. Os agentes de planejamento e a comunidade receptora devem ter conhecimento completo de seus interesses e de suas aspirações, ao se envolverem no esforço de planejamento. A previsão que se refere à antecipação das variáveis, as quais podem manifestar-se em cenário futuro, deve ser encontrar essas variáveis e identificar se não são controláveis. A informação que se constitui é elemento-chave para reduzir a incerteza, assim a maior informação sobre a variável, cujo, por exemplo, corresponde a menor incerteza sobre o comportamento dela. Por outro lado, se há um pouco de informação, haverá mais incerteza. Os objetivos desempenham o papel de guias no processo, pois a atividade de planejamento se orienta no sentido de alcançá-los. Os meios representados pelos recursos de todo tipo, humano, financeiro, etc., são vitais para atingir o objetivo. Os prazos, que se referem aos períodos dentro dos quais se deve desenvolver certas tarefas, também o lapso de tempo que se tem para atingir o objetivo. 8a. A coordenação é indispensável para dar uma sequência lógica ao conjunto de atividades. Na medida em que aumenta a coordenação, diminui os custos do processo de planejamento. A eficiência é elemento do qual se obterá uma escala de valores para medir as vantagens e as desvantagens de cada atividade, ou seja, as atividades a ser desenvolvidas ao longo do planejamento estarão sempre diretamente dependentes relacionadas com o sucesso de se atingir os objetivos.